Olá, graça e paz. É uma alegria estar aqui com vocês novamente para mais um estudo bíblico e hoje nós estaremos falando sobre um profundo relacionamento com Deus. Nós estamos em março de 2023 e estamos iniciando um novo material. Eu creio que dá para vocês lerem. Vida com Deus, da editora Em Marcha. Nós estamos iniciando esse ano esse material e estaremos conversando muito sobre intimidade com Deus, nos aprofundando no nosso relacionamento com Deus. E para a aula de hoje eu separei o texto bíblico de Ezequiel 47, os capítulos de 1 a 12, se vocês quiserem já abrir a Bíblia de vocês, separar um papel e caneta para as anotações, será muito bom. Vocês são muito bem-vindos. Mas primeiramente, antes de iniciar o nosso estudo, a leitura da palavra, nós vamos orar, ok? Pai querido, louvado seja teu nome, Senhor. Graças te damos por tudo que temos e por tudo que somos, Senhor Deus. Mais uma vez nós pedimos sabedoria para entender a tua palavra, Senhor. Fala conosco, ó Deus, que nós possamos ser um rio de água viva para abençoar pessoas que estão com sede, pessoas que têm sede espiritual, pessoas que estão sedentas de paz, de alegria, Senhor Deus. Abençoa-nos nesse momento, Senhor, ensina-nos da tua palavra e assim nós possamos abençoar outras pessoas. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém, Senhor. Então, para início da nossa conversa, eu gostaria de colocar uma pergunta para vocês. Qual o perigo da superficialidade espiritual? Vocês já pararam para pensar nisso? Porque nós temos a tendência de querer ajustar a nossa fé às nossas necessidades e nossos anseios. Pensar em Deus somente quando eu preciso, pensar em Deus somente quando eu quero e não se submeter à sua vontade. É muito perigoso viver assim. E há muitas formas de relativizar o relacionamento com Deus, mantendo-se na superficialidade. Eu diria para vocês que nós podemos sim participar regularmente da igreja, presencialmente ou online, contribuir financeiramente, desenvolver ações missionárias e ministeriais dentro e fora do ambiente da igreja local, orar, ler a Bíblia regularmente e ainda assim ser superficial no nosso relacionamento com Deus. Isso se o foco e a motivação das nossas ações não forem viver com Jesus e para Ele, submetendo-nos à sua vontade. Como está lá em Romanos 11:36, porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. A Ele glória eternamente. Então eu diria para vocês que quanto mais nos submetemos a Deus, mais Ele age em nós e através de nós. Então, o que realmente é preciso para viver um relacionamento profundo com Deus? Eu gosto muito desse versículo de Tiago 4, capítulo 4, versículo 8. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Tem um outro texto em Mateus 7:7 que Jesus nos diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então nós temos que estar focados em Jesus, buscar a sua presença. E mais uma pergunta para vocês: vocês têm medo de água? Medo de água do rio, no mar, medo de entrar na piscina, por exemplo? Nós podemos pensar na insegurança que nós sentimos estando nas águas. Eu, particularmente, tenho muito medo de água. Não me atrevo muito a entrar no rio, no mar, muito no raso. Mas
a força muitas vezes, né, se mostra maior do que a nossa, né? A força das águas é muito maior do que a nossa. Mas em contrapartida, nós podemos sentir uma sensação de leveza, de tranquilidade e refrigério estando nas águas, né? Que a mesma circunstância, né, pode trazer quando nós não estamos focados no medo. Então, quando eu consigo me relaxar, deitar na água, submergir, pensando assim apenas no refrigério, é uma sensação muito boa. As águas naturais, elas podem oferecer algum perigo, mas Deus nos convida para mergulhar no relacionamento com Ele, que além de seguro, é uma experiência extraordinária. Então, sendo mergulhado na presença de Deus, estar nessa oportunidade que Deus nos dá, começa a aparecer sobre nós, né? Ou seja, quanto mais buscamos, mais o Espírito Santo nos revela de Deus. Como está lá no Salmos 25:14, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Então, a intimidade é para os que temem ao Senhor. Então, a experiência de uma vida com Deus acontece por um processo, né? É um processo, é uma caminhada de entregas, esperas e conquistas vivenciadas dia a dia. Então, é no meu dia a dia que eu ganho esse aprofundamento, intimidade no relacionamento com Deus. É possível irmos em direção à profundidade, mas para isso é necessário que nós nos envolvamos mais, avancemos no conhecimento e nos lancemos em busca de uma verdadeira vida espiritual. E este é o convite de Deus para nós. Ele está sempre disponível e acessível, proporcionando-nos a cada dia uma nova possibilidade de ir ao seu encontro e desfrutar da cura, da restauração, do crescimento que o relacionamento sincero com Deus produz. Então eu convido você a um aprofundamento na sua relação com Deus, com você mesmo, com você mesma e com a missão que Jesus nos deixou. E eu quero falar agora um pouco sobre o profeta Ezequiel, né? Ezequiel, ele cresceu em Jerusalém ouvindo Jeremias pregar. Pregar certamente alertando o povo de Judá, a cidade de Jerusalém, a se voltar para Deus, porque do contrário haveria um cerco, um sítio, ou seja, uma invasão militar, um exílio para a Babilônia. A pesquisa bíblica indica que o profeta Ezequiel ele foi deportado para a Babilônia, ou seja, na antiga Mesopotâmia. Hoje eu diria é o Iraque hoje, né? Provavelmente no período do rei Joaquim. Você pode ler também em 2 Reis, no capítulo 24, tem esses detalhes. Ezequiel ele foi chamado pelo Senhor quando ele era sacerdote para servir como profeta. Então, como porta-voz de Deus para os exilados judeus na terra da Babilônia, Ezequiel iria repreendê-los por seus pecados e expor a idolatria desse povo, mas também revelar o futuro glorioso que o Senhor havia preparado para o seu povo. E se o livro de Ezequiel nos ensina alguma coisa, é que devemos honrar o nome de Deus e engrandecer a sua glória. Ezequiel era também contemporâneo do profeta Daniel. A palavra Ezequiel na língua hebraica significa Deus fortalece ou Deus é a minha fortaleza. Eu quero acrescentar também para vocês que o livro de Ezequiel ele foi dividido basicamente em 4 partes. Do capítulo 1 ao 3 é a chamada de Ezequiel. Capítulos 4 a 24, o juízo sobre Jerusalém. 25 ao 32, o juízo sobre as 7 nações pagãs que oprimiram Jerusalém
E os capítulos 33 a 48 encontramos a restauração de Jerusalém, a restauração de Israel, e não só a restauração de Jerusalém e Judá, mas a restauração das outras tribos do norte para formar um único povo. Então nós vamos ler agora o capítulo 47, dos versículos de 1 a 12, que é o texto bíblico dessa lição, é o texto base. Então vamos lá, eu quero ler com vocês. Ezequiel 47, vamos lá? Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados. 1000 côvados seria mais ou menos 500, 600 metros. E me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem à campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engede até em Eglaim haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Pensem bem nisso, é um texto muito profundo. Então Ezequiel tem uma visão do rio que brota de debaixo do altar, passa pela cidade e possui águas restauradoras. E desse rio mede-se 500 metros e a água dá nos tornozelos. Ele caminha mais 500 metros, como diz o texto, e a água dá nos joelhos. Ele caminha mais 500 metros e a água dá nos lombos. Ele caminha mais 500 metros e é um grande rio que não se pode mais andar a pé e precisa nadar, somente a nado. Ele tem a visão de que às margens desse rio tem todo tipo de árvores frutíferas que dão seu fruto e essas águas vão fluindo, vão correndo, e por onde essas águas passam, tudo que está morto passa a viver. E essas águas simbolicamente chegam ao Mar Morto. E o Mar Morto, que é morto, né, pela sua salinidade, passa a ter vida e passa a ter cardume de peixes, e tudo por onde essas águas passam vão purificando e vão levando vida e restauração. E certamente isto é um símbolo. Quando Deus restaura o seu povo, essas águas purificadoras do Espírito Santo de Deus, esse rio de Deus,
vai trazendo vida, vai mudando, vai trazendo renovo, vai trazendo restauração. E essas águas brotam de debaixo do altar da casa de Deus para trazer vida e vida em abundância. E eu quero dizer, né, que talvez você só tenha andado com águas até nos tornozelos. E Deus quer que você avance um pouco mais na sua vida até os joelhos, de uma vida de oração, por exemplo. Mas talvez na caminhada cristã você já conhece a Deus através da oração. Mas Deus quer levar essas águas até seus lombos para que você possa frutificar, reproduzir e ter filhos espirituais. Mas quem sabe você pode ter uma experiência maior ainda e não só até os lombos, mas você pode ser inundado por esse rio e navegar no rio do Espírito e nadar nestas águas benditas e restauradoras do rio do Espírito Santo de Deus para uma vida plena e abundante. Então, chegou o tempo de Deus. Deus restaurou o seu povo. Deus trouxe de volta o seu povo. A Babilônia caiu, os outros impérios caíram, mas Deus preservou Israel. Deus preservou o seu povo e desse povo veio o Messias, o nosso Redentor. E o povo do Senhor está vivo e está crescendo e está alargando suas fronteiras no mundo inteiro. Deus está soprando aqui também, aqui onde nós estamos, a nossa igreja. O mesmo rio que fluía pode fluir aqui também. E tudo o que está sem vida pode receber vida do rio do Espírito Santo de Deus. Amém? Coloque então a sua vida nas mãos de Deus, avance um pouco mais. Pense em que nível que você está, como que você tem caminhado com Deus, como que está o seu relacionamento com Deus. Será que já não é um tempo de você romper com seus limites e avançar, seguir à frente, se entregar mais a Deus, se lançar nessas águas do Espírito Santo de Deus? E quando nós olhamos para o Evangelho de João, nós vemos uma figura de linguagem semelhante. Abram lá João 7, né? O Evangelho de João, capítulo 7, versículos 37 a 39, eu quero ler com vocês. Jesus, a fonte da água viva. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito, que eles haviam de receber, os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então Jesus faz também uso dessa ilustração de águas vivas que representam o Espírito Santo que transforma a vida das pessoas que creem em Jesus Cristo. Portanto, se lermos mais a palavra de Deus, se nós buscarmos o Senhor com mais intensidade, e eu quero dizer para vocês, primeiro, com intencionalidade. Ou seja, eu vou me programar para buscar a Deus, eu vou me preparar, eu vou tirar tudo que possa me distrair, tirar o meu celular, desligar tudo. Então você vai se programar para buscar a Deus com intencionalidade e com frequência, ou seja, todos os dias eu vou buscar a Deus e com intensidade, intencionalidade, frequência e intensidade. Não é uma busca rápida, mas com qualidade. Eu vou passar tempo na presença de Deus e rios de águas vivas fluirão a partir das pessoas, né? Para alcançar outras vidas, para alcançar outras pessoas. E essas águas representam o Espírito Santo que vai usar
cada um daqueles que se coloca na presença de Deus para que seja bênção na vida de outras pessoas e assim sucessivamente. Então, usando a visão de Ezequiel como ilustração, nós podemos dizer que Deus planeja sempre restabelecer, renovar e intensificar nosso relacionamento com Ele e nos levar a níveis profundos nesse relacionamento, gerando cura, restauração, nova vida e um novo culto a Deus. Então, a partir do texto, nós podemos pensar em 4 níveis de experiências com Deus, que se comparam a estar num rio com águas nos tornozelos, águas nos joelhos, águas nos lombos e em águas profundas. Os 2 primeiros níveis representam o início do nosso relacionamento com Deus e serão nossos passos, nossas decisões que nos levarão em direção à profundidade do relacionamento com Ele ou não. O 3º nível representa o aprofundamento no nosso comprometimento com o Senhor. É necessário aí um esforço maior, investimento de tempo no que pertence a Deus, renúncia do que impede de avançar, confiança para se submeter à vontade revelada do Senhor, porque o Senhor vai te revelar a vontade dele. Esse nível é mais árduo e requer a disposição de não desistir, ainda que a dificuldade, a semelhança de uma maré contrária, seja forte. Então nós temos que ser perseverantes, insistentes. Isso nos levará ao 4º nível, um nível de profundidade, no qual vivemos a total e intensa dependência do Senhor. Essa foi uma experiência dos discípulos de Jesus, se vocês lerem lá em Lucas 5, versículos 1 e 6. É o maior e mais incrível nível de relacionamento com Deus. Depender de seu agir, depender da sua vontade, entregando todas as áreas da nossa vida a Ele. Comprometer-se com a obra que Ele tem para nós, né? Comprometer-se com a obra e Ele dá o quanto dormem, né? Comprometer-se com a obra e como está na palavra, né? Aos seus Ele o dá enquanto dormem, se você ler lá em Salmo 127, 2. Então, para usufruir do prazer de navegar em águas profundas, nós precisamos soltar nossos pés do chão, nós precisamos nos entregar nos braços de Jesus. Da mesma forma, para viver em profundidade com Deus, nós precisamos parar de nos apoiar em nossos conhecimentos, nas nossas desculpas, parar de nos apoiar nas nossas ideias, nos nossos costumes e nos entregar à ação do Senhor. Então, viver esse nível não é uma experiência estática, mas é uma experiência dinâmica, é a multiforme graça de Deus. E Deus vai nos conduzindo e conduzindo as circunstâncias da nossa vida. Quando eu me entrego, quando eu submeto, eis-me aqui, Senhor. O Senhor vai cuidar de todas as coisas. E Ele vai, Deus vai nos conduzindo, vai nos levando, vai cuidando de tudo da nossa vida, conduzindo as circunstâncias da vida para nos levar aqui ao cumprimento dos seus propósitos na nossa vida, como pessoas e como seu povo, como povo de Deus. Então, usando aqui a ilustração de Ezequiel, atingir o nível de profundidade é alcançar o ponto ideal de relação entre Deus e seu povo, quando o verdadeiro culto é estabelecido e o lugar de adoração é reconstruído em nossa vida. Então é necessário essa entrega, essa disposição de estar inteiramente entregue a Deus, ao seu Espírito, e Ele vai nos conduzindo em tudo. E por fim, eu gostaria de reforçar esse convite do Senhor, para que você busque mesmo
um relacionamento profundo com Ele, que requer desprendimento e dedicação. E também quero convidá-la a participar das nossas aulas presenciais na Igreja Metodista em Lorena, essas aulas que trarão os meios pelos quais nós podemos manter e aprofundar a nossa intimidade com Deus. Foi uma alegria estar aqui com vocês, que vocês possam refletir nessa palavra, ler, reler e pensar em que nível que você está e que nós podemos sempre avançar. Com Deus nós podemos ir cada vez para as águas mais profundas ainda. Um grande abraço, Deus te abençoe e até uma próxima aula. Tchau, tchau!